Reflexão bíblica. Carta de Tiago. Capítulo 5. Tiago 5. Neste capítulo final, Tiago adverte os ricos sobre sua opressão e exploração dos pobres, mostrando como Deus ouvirá o clamor dos oprimidos. Ele encoraja os crentes a serem pacientes na tribulação e a orarem uns pelos outros. Tiago fala sobre o poder da oração e a importância de buscar a restauração dos que erraram. Ele encerra com uma exortação à verdadeira fé e ao cuidado dos outros na comunidade cristã. Tiago 5. O grandioso poder da oração. No capítulo 5 de Tiago, veremos que os ricos injustos serão alertados sobre o juízo que recairá sobre eles, vindo da parte de Deus, ao explorarem o pobre e não se importarem com seu sofrimento. Aprenderemos que não devemos desanimar diante dos sofrimentos da vida. É necessário mantermos a esperança e a paciência, esperando com expectativa a volta de Cristo. Tiago continuará exortando os cristãos em relação à oração, o louvor e a confissão de seus pecados. Citará o exemplo da paciência e fé de Elias, que orou 3 vezes antes que o Senhor Deus o atendesse. Contexto histórico. Em Tiago 4, aprendemos qual é a raiz de todos os males, os desejos malignos do coração. Tiago adverte que se formos dominados por eles viveremos em guerra. Só não temos o que desejamos por 2 motivos. Primeiro, não pedimos a Deus. Segundo, são pedidos que Deus não pode atender. Tiago aprofunda a ideia de relacionamento com Deus, o que é necessário para se achegar a Deus de forma sincera. Não somos juízes da palavra de Deus, apenas observadores. Não devemos julgar o próximo. Tiago fala também sobre a expectativa do dia de amanhã e que não podemos nos gloriar nele, pois ele não existe ainda, mas nos gloriar no Senhor e na esperança de que o amanhã virá por causa da sua infinita graça. Acompanhe a seguir o estudo completo de Tiago 5. Versículos 1 ao 6. A advertência aos ricos. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Versículo 1. Os ricos prantearão. Proprietários de terra opressores e pessoas que confiam nas riquezas eram alvo muito comum do discurso profético e apocalíptico, inclusive do próprio Jesus, por exemplo, Lucas 6 verso 24. Pode parecer que as pessoas que utilizam suas riquezas para oprimir os outros ficam impunes nesta vida, mas Tiago adverte que no juízo futuro, misérias hão de vir sobre vós. Versículos 2 e 3. Corrompidas e comidas por traças. A riqueza geralmente é medida em termos de comida e roupas de qualidade, bem como prata e ouro. Além de se referir a roupas destruídas pela traça, a expressão as vossas riquezas estão corrompidas indica que a comida é perecível, portanto, não é parâmetro de riqueza duradoura. Tecnicamente falando, o ouro e a prata não enferrujam. Essa afirmação de Tiago sobre enferrujar é paradoxal, enfatizando que até os bens incorruptíveis estão destinados a perecer. Últimos dias dá ênfase à natureza escatológica do pronunciamento contra a ganância. Acumular ou armazenar riquezas será a ruína dos gananciosos. Versículos 4 e 5. O Senhor Sabaoth.
Nos tempos antigos, o pagamento pelo trabalho executado era feito no final do dia. A ganância fazia com que alguns proprietários de terra retivessem este salário. Mantido pode ser traduzido como privaram com dolo. Senhor Sabaoth é uma referência do Antigo Testamento a Deus como guerreiro. 1 Coríntios 11 versos 4 ao 9. Deus ouve o clamor dos trabalhadores pobres e oprimidos. Versículo 6. Condenastes e matastes o justo. Condenastes é um termo legal que sugere que os ricos tomavam terras e retinham salários por meio de decisões judiciais obtidas em tribunais desonestos. E ele não vos resistiu. Ver Tiago 4 verso 6, mostra que os pobres não tinham como se defender. Versículos 7 ao 12. A paciência na espera da vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Versículos 7 e 8. Paciência no Senhor. À luz da certeza do juízo vindouro de Deus sobre os opressores, Tiago encorajou seus leitores a serem pacientes e aguardarem a vinda do Senhor. A expressão fortalecei os vossos corações é uma extensão de sede vós também pacientes, denotando resolução firme, à luz da vinda do Senhor e apesar das provações. Versículos 9 ao 11. Sem queixa, sem julgamento. Queixeis uns contra os outros é julgar, algo que já foi proibido em Tiago 4 versos 11 e 12. A proximidade da vinda do Senhor trará juízo sobre quem julga os outros, da mesma forma que traz juízo sobre os opressores. Versículo 12. Sim, sim e não, não. Não jureis é uma exortação a ser verdadeiro, e não uma proibição universal contra fazer juramentos. Vê Romanos 1 verso 9, onde Paulo jura, compare com Mateus 5 versos 33 ao 37. Versículos 13 ao 20. O poder da oração. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Versículos 13 e 14. Ore, cante e interceda. Tiago usou uma série de perguntas seguidas de ordens como meio eficaz de exortar a igreja à oração e adoração.
No verso 13, aflito não se refere a uma enfermidade física, e sim a um problema espiritual causado por infortúnio ou más escolhas. Os anciãos exerciam várias funções dentro da igreja primitiva. Eles deveriam ungir o doente com óleo e orar sobre ele. O óleo de oliva era considerado uma panaceia no mundo antigo, mas para Tiago o poder que realmente curava estava na oração. Versículo 15. O Senhor o curará e perdoará. A oração da fé lembra Tiago 1 versos 5 ao 8. Salvará indica cura física, como em Marcos 5 verso 23. O Senhor o levantará não significa que ele estava quase morrendo, verso 14, e sim que, uma vez curado pelo poder de Deus, o enfermo poderia se levantar e andar, Mateus 9 versos 5 ao 7. Ser-lhe perdoados indica que talvez a enfermidade estivesse ligada de alguma forma ao pecado, de modo que a oração dos anciãos também poderia trazer cura espiritual. Versículo 16. O poder da oração. Orai uns pelos outros nos recorda da oração dos anciãos, que trazia cura física e espiritual, isto é, perdão. A oração não é fórmula mágica nem garantia de cura, mas quando feita com fervor por um justo, Deus responderá da maneira que melhor sirva seu bom propósito. Versículos 17 e 18. O exemplo de Elias. Tiago citou um personagem da Bíblia, Elias, que orou de maneira eficaz. O objetivo dessa ilustração era encorajar os leitores, mostrando que suas orações poderiam ter resultados semelhantes aos de Elias. Versículos 19 e 20. Uma multidão de pecados. Tiago se volta para a prioridade de reivindicar aqueles que se desviaram da fé. Alguém ao converter e aquele que converte mostram um empenho em trazer um cristão desviado de volta à verdadeira fé e maneira de vida cristã. 5 importantes lições que podemos aprender em Tiago 5. Paciência e perseverança na tribulação. Tiago incentiva os crentes a serem pacientes em meio às dificuldades e tribulações da vida. Ele os lembra de que o Senhor é misericordioso e compassivo, e que devem confiar nele em todas as circunstâncias. Oração efetiva e contínua. Tiago enfatiza o poder da oração na vida do crente. Ele encoraja os crentes a orarem uns pelos outros e a buscarem a Deus em todos os momentos, tanto nos momentos de alegria quanto de aflição. Responsabilidade social e justiça. Tiago repreende aqueles que exploram os trabalhadores e os menos favorecidos. Ele enfatiza a importância da justiça social e da compaixão pelos necessitados, exortando os crentes a agirem com retidão em todas as áreas de suas vidas. Confissão e oração de fé. Tiago incentiva os crentes a confessarem seus pecados uns aos outros e a orarem uns pelos outros para que possam ser curados. Ele enfatiza a importância da humildade e da confiança em Deus para receber cura e perdão. Testemunho de fidelidade e integridade. Tiago destaca a importância de viver uma vida de fidelidade e integridade diante de Deus e dos outros. Ele exorta os crentes a serem pacientes, a não murmurarem uns contra os outros e a perseverarem em seu testemunho de fé até a vinda do Senhor. Conclusão. Concluindo, vemos que Tiago condena a riqueza conquistada com trapaça e de forma ilícita. Ele diz que o próprio Deus pelejará contra aqueles que assim procederem. Que nossas riquezas não tomem o lugar de Deus em nossos corações. Ele fala também da paciência no Senhor, em momentos de desespero, de mantermos firmes nossos corações na esperança de que o Senhor ouvirá nossas orações. O Senhor virá, curará e perdoará os pecados, de todos que buscarem e confiarem. Por fim, ele fala do poder da oração, de como Elias, um homem normal, teve autoridade através da sua oração. É assim em nossa caminhada, mesmo que pareça que nada está acontecendo, suas orações estão chegando até Deus e movendo os céus a seu favor.
Volte ao caminho, volte-se a Deus, e seus muitos pecados serão perdoados. Aleluia! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.